Tá, vamos dar sequência aqui, ó. O que eu falei para vocês, pessoal? Hoje seria uma aula exclusiva para a gente falar sobre análise de investimento. Não adianta nada, né, vocês fazerem essa planilha do jeito que eu estou mandando vocês fazer, que eu sei que tem muito aluno que no final do curso ele se esqueceu desses conceitos de VPL, TIR. Então, eu preciso ensinar, mesmo que você já saiba, você que é aquele aluno que não se esquece fácil dos conceitos, aprendeu isso muito bem, e hoje ainda sabe exatamente o que é VPL, sabe exatamente o que é TIR, não tem problema. Você aprender, assistir uma aula a mais, nunca é demais, porque normalmente também um professor tem uma maneira diferente de passar um assunto, você acaba aprendendo algo mais. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter feito essa matéria há alguns períodos e hoje, de repente, não tem mais isso fresquinho na cabeça. O que significa essas análises de investimento? A aula passada eu tinha mostrado já um pouquinho do período de payback, eu vou pegar de novo, vou mostrar para vocês aqui o que é payback, o que é VPL, o que é a TIR, e até ensinar vocês a calcular. No dia da apresentação do trabalho, você não tem que demonstrar cálculo disso, não. Fiquem tranquilos. Mas você, né, precisa saber o que significa. Você calculou um VPL e deu lá, por exemplo, 86 mil. O que isso significa? Você calculou uma TIR que ela deu 29%. O que isso significa? Que a banca, ela não pede para o aluno calcular. Calcula, então, para mim aí o VPL, para ver se você sabe. Não, o banco não vai fazer isso, não. Mas ele pode fazer algum tipo de questionamento lá. Né? Você não acha que essa VPL está muito baixa, não? Você acha que esse TIR, né, não está baixo? Uma coisa nesse sentido. Então, você precisa ter um certo conhecimento. Né? Você não pode demonstrar para o cara da banca perceber que você não sabe o que significa aquela TIR. Mas você calculou que o professor te deu o caminho, aí calculou, você está apresentando sua TIR lá de 29%, mas você não sabe o que isso significa. Se o cara da banca perceber isso, é ruim. Não é? Não faz sentido. O aluno tem que... Você está se formando. Você está se formando agora. Você tem que sair da faculdade. Isso aqui é para mim, um dos principais assuntos da vida de um administrador de empresa. O cara tem que entender, ter uma noção boa de análise de investimento. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, não é nenhum exemplo de nenhum de vocês, não. Tá? Um exemplo que eu criei, mais fácil para você poder entender. Que aí você sabendo desse exemplo aqui, você vai entender o seu caso do seu grupo. Nesse exemplo aqui, pessoal, ó, eu estou naquela última planilha. Né? Vocês vieram calculando aquele monte de planilhas. Tem grupo aí que ainda não fez, mas está finalizando. E aí, a última planilha, ela chega nessa tela aqui, ó. Eu acredito que vocês devem estar conseguindo enxergar bem aí de casa aí, né? Mesmo pela videoconferência. A gente chega nessa projeção de recuperação do investimento. E aqui embaixo tem o cálculo do payback, tem o cálculo do VPL e o cálculo da TIR. O que é que está nessa tela aí, então? Ó, em primeiro lugar, vamos supor, esse caso é um caso hipotético, não é nenhum de vocês. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó. Aqui, ó, hoje, o ano zero é hoje. Hoje eu vou investir 100 mil reais para abrir uma empresa. Tá? Um exemplo hipotético. Tenho esses 100 mil reais parado, fiz o planejamento de uma empresa, identifiquei que para eu abrir aquela empresa lá, eu vou ter que gastar 100 mil reais. Tá aqui, o primeiro fluxo de caixa. E eu fiz aqueles cálculos todos lá do meu, né, da DRE dos 5 anos e concluí que eu vou ter um fluxo livre de caixa, um fluxo líquido, receita líquida de caixa lá embaixo. Com esse investimento de 100 mil, vou abrir a empresa, eu vou ter líquido no primeiro ano, 25 mil. No segundo ano, 30 mil. No terceiro ano, 50 mil. No quarto ano, 60 mil. No quinto ano, 70 mil. Então, esse é o meu fluxo de caixa. Se eu colocar, eu fiz um esqueminha no PowerPoint aqui, ó,
se eu colocar isso num fluxo de caixa, tradicionalmente, né, eu tenho esse desenho, ó. Hoje eu estou investindo 100 mil reais, estou investindo no tempo zero hoje. No primeiro ano, eu tenho líquido 25 mil reais. No segundo ano, eu tenho líquido 30 mil reais. Terceiro ano, 50 mil. Quarto ano, 60 mil. Quinto ano, 70 mil reais. Aí eu pergunto, esse projeto é viável? Compensa eu pegar 100 mil reais e investir nessa minha empresa? Essa minha empresa vai dar lucro para mim? Então, aí que eu começo, então, poder fazer algum tipo de análise, através dos 3 indicadores que são os mais tradicionais do mercado, Payback, VPL e TIR. Em primeiro lugar, eu preciso calcular em quanto tempo eu vou recuperar o investimento. Eu vou gastar hoje 100 mil reais, em quantos anos eu retorno esses 100 mil de volta para o meu caixa, limpinho, limpinho? Então, eu tenho um período de payback, que ele me dá em anos, quantos anos eu gasto para recuperar o investimento inicial feito. Então, ó, aqui eu tenho a recuperação do investimento. Como é que esse cálculo aqui foi feito? Ó, eu vou apagar para fazer para você, ó. Eu tenho aqui, ó, gastei 100 mil reais. No primeiro ano, eu recupero 25 mil reais. Então, eu investi 100 mil, menos 25 mil, eu vou pegar esse, mais... Peraí. É igual esse, mais esse, mais porque estão com sinais invertidos, né? Então, olha lá, ó, 100 mil reais, menos 25 mil do primeiro ano, que é um lucro líquido que eu tenho, recuperei 25 mil, falta eu recuperar 75 mil. E assim por diante. No segundo ano, estava faltando 75 mil. Eu já tive um lucro líquido no segundo ano de 30 mil. Falta para mim, eu poderia fazer até de cabeça, mas só, seguindo a fórmula, falta para mim 45 mil reais. Ainda estou devendo ainda. Ainda não consegui, ainda está negativo. Ainda não consegui recuperar o meu investimento inicial feito, de 100 mil. Né? Já recuperei mais da metade, falta 45 mil. No próximo ano, terceiro ano, ó, aí eu já vou, você já está vendo, ó, que eu já vou recuperar meu investimento total. E vai sobrar 5 mil reais, não é, lá? Eu ainda estava faltando 45 mil, recuperei 50. Então, ó, se eu puxar a fórmula aqui, ó lá, ó, terminei de recuperar os meus 50 mil, os meus 100 mil reais, e aqui no terceiro ano, no final do terceiro ano, já me sobrou 5 mil reais. E daí para frente, são sobras de caixa. Ou seja, qual a análise que eu faço disso aqui? Do terceiro para o quarto ano. Entre o terceiro e o quarto ano é que eu recupero o meu investimento inicial. Então, é 3 anos e alguma coisa. Não é lá, ó. Do terceiro para o quarto, ó, quando deixa de ficar negativo e passa a ficar positivo aqui. Do terceiro para o quarto ano, no meio do terceiro e do quarto ano, eu recupero o meu investimento. Mas quantos anos exatamente são? Eu calculo o meu payback. Como é que é o cálculo disso? Eu pego aqui, ó, fazer do zero para você ver, ó. É igual o último caixa negativo meu aqui, da recuperação do investimento. Peraí, tem que ser entre parênteses. Peraí. Igual a parênteses. O último fluxo de caixa negativo dividido pelo primeiro fluxo de caixa positivo do próximo ano. Olha lá, menos 45 mil dividido por 50 mil, fecha parêntese, mais o quê? Mais 3 anos, que é do terceiro para o quarto ano. Então, essa divisão, ó, 45 mil dividido por 50 mil, vai dar o número depois da vírgula. O número inteiro, quantos anos são? É o 3, porque é do terceiro para o quarto ano, é 3 anos e alguma coisa. Então, somo mais 3, olha lá. Opa, peraí, tem uma coisa errada. Está errado aqui. O que está fazendo de errado?
Ah, tá, porque são números, tem um sinal negativo aqui. Me perdoe, perdão. Aqui eu tenho que pôr um negativo aqui, ó. Isso. Porque, só explicar por quê. Tem que ser aqui, o primeiro número aqui, ó, tem que ser negativo, porque ele aqui está negativo, né? Ele aqui está negativo. Aí você coloca um menos aqui na frente dele, para ele ficar positivo, para você poder dividir pelos 50 mil, né? Para ficar dois números positivos, você dividir um pelo outro. Mais 3, beleza, 3,9 anos, ó. Então, não é 3 anos e 9 meses, não, tá, gente? 3,9 anos, quase 4 anos. Mais um pouquinho, você gastaria 4 anos completos. Então, esse é o período de payback. Um pouquinho menos de 4 anos, eu consigo recuperar meu investimento. Esse número é bom? Isso depende, tá? Você não pode analisar um número sozinho assim. Primeiro, você também precisa calcular a VPL e a TIR, para você analisar os 3 juntos. E outra coisa, você precisa saber, o que é importante você saber? Uma média do setor. Porque cada setor, normalmente, tem um número de payback mais aconselhável. Por exemplo, se você for fazer um investimento, por exemplo, numa empresa para construir navio, imagina, de repente, o tempo de recuperação do investimento vai ser mais demorado. Uma empresa para construir navio, para construir foguete, tá uma onda agora, né, de construir foguete para ir para Marte, a iniciativa privada, empresas particulares estão entrando nesse segmento. Então, é provável que esses investimentos desse tipo de indústria tenham um período de payback mais prolongados. De repente, gasta aí 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos para recuperar o investimento. Agora, nas empresas, num comércio normal, você vai abrir uma papelaria, você vai abrir um supermercado, num comércio normal, geralmente, um período de payback aí de 2 a 3 anos e pouco, 4 anos, ainda é aceitável. Se passar muito disso, você, imagina, você vai abrir uma empresa, vai gastar 5 anos para recuperar o investimento inicial. Para um comércio, por exemplo, é um número alto. Normalmente, um período de payback bom é o quê? 2 anos, por aí, 2 anos e pouco. Aí é bom você tentar identificar, se você for abrir uma empresa mesmo, tenta pesquisar uma média daquele setor. Tá? Tenta identificar uma média daquele setor. Às vezes, empresas de serviço têm períodos de payback menor, porque não tem muito gasto com investimentos, né? Eu vou montar uma empresa de consultoria, por exemplo. Imagina o seguinte, se eu, professor Mineiro, vou abrir uma empresa de consultoria. Nem escritório eu não vou ter, porque eu vou prestar minha consultoria lá nas empresas. Então, eu consigo registrar essa empresa para tirar o CNPJ aqui na minha casa mesmo, só que eu não vou funcionar a empresa na minha casa, eu vou lá nas empresas prestar consultorias lá. Então, aquele investimento em máquinas, móveis, utensílios, nem tem. Eu vou comprar o quê? Qual vai ser o meu investimento? É um laptop, um projetor. É um investimento muito pequeno. O valor para eu abrir essa empresa, né, em vez de ser 100 mil aqui para abrir a empresa, para eu abrir uma empresa de consultoria, é um valor muito mais baixo. Então, eu vou gastar muito menos tempo para recuperar meu investimento. Então, por exemplo, uma empresa de consultoria, se eu falo de um período de payback de 3,9 anos, aí é muito ruim. Aí é péssimo. Uma empresa prestadora de serviço, ela não pode nem 1 ano e pouco no máximo. 1 ano e pouco já está até muito, de repente. Porque o investimento fixo é baixo. Você não tem muito investimento em máquinas, móveis, equipamentos, tá? Mas depende de que tipo de serviço que é, mas normalmente, gente, um período de payback de 2 anos, 3 anos, 3 anos e pouco, tá bem aceitável, né? Não pode estender muito disso, não. Beleza, então esse primeiro a gente já matou mais facilmente. Vamos lá, eu tenho a VPL e tenho a TIR. Vou começar explicando pela TIR, eu prefiro. Olha só. A TIR, o que a TIR me diz? A TIR me diz o seguinte, ó. Eu tenho, o que é TMA?
taxa mínima de atratividade. Eu já tinha mais ou menos falado disso a semana passada. Eu tenho R$100 mil em mão para abrir uma empresa. Vou gastar 100 mil para abrir empresa. Eu posso ir num banco, conversar com o gerente e falar, gerente, eu tenho 100 mil, estou pensando em abrir uma empresa. Só que eu queria olhar uma alternativa. Se eu for deixar meu dinheiro parado, quanto você consegue aí para mim numa renda fixa, numa outra aplicação aí por ano? O gerente vai olhar lá e vai falar, olha, mineiro, eu tenho um investimento muito bom aqui, ó. Está dando 7% ao ano. Aí, então, falou, opa, o que isso significa? Se eu pegar meu 100 mil, deixar ele paradinho lá no banco e vier embora para casa dormir o ano inteiro, eu vou ter um retorno de 7%. Tá? Vou fazer as contas lá para ver quanto que eu vou ganhar. Agora, eu venho cá e calculo a TIR desse meu projeto. Taxa interna de retorno. Descubro que a taxa interna de retorno desse meu projeto, olha lá, ó, é 29,83%. Aí já compensa. Opa, se eu for deixar meu dinheiro parado, então por isso que chama taxa mínima de atratividade. Se eu tiver um projeto que dê mais do que isso, ali é a minha taxa mínima de atratividade. Qualquer outro projeto que dê mais do que isso se torna mais atrativo do que eu deixar o dinheiro aplicado na conta. Aí eu tenho que avaliar. Também, por exemplo, se ela der uma TIR de 10%, eu também não sei se é muito vantajoso, não. Está maior do que a minha taxa mínima de atratividade, que deu 7%. Então, aí, se minha TIR deu 10%, eu vou analisar, olha, eu posso deixar meu dinheiro paradinho no banco, ir embora para casa dormir, e meu custo, meu trabalho vai ser zero, não vou ter que ficar contratando funcionário, não vou ter que reformar a empresa, não vou ter que comprar máquina, não vou ter trabalho nenhum, eu vou ganhar 7%, com risco baixo. Normalmente, esses investimentos têm risco muito baixo. Agora, se eu for pegar os 100 mil e abrir uma empresa, que eu vou ter que contratar funcionário, comprar máquina, reformar cômodo, trabalheira que vai dar, e o risco que tem, né? Tem um risco, todo negócio tem um risco, para me ganhar 10%, aí eu mineiro, prefiro deixar aplicado a 7%, né? Que é muito mais seguro e muito menos trabalhoso. Agora, eu fiz um cálculo que me deu 29%. Então, opa! Então, compensa eu ter o trabalho todo que eu vou ter, compensa o risco para mim ganhar praticamente 30% de retorno. Se eu deixar aplicado, eu vou ganhar só 7%. Né? 30% é muito mais. Então, essa tira aí está me mostrando que é mais vantajoso eu abrir o negócio. Tá? Ainda mais se eu calcular a TIR e for dando TIR de 30 e tantos por cento, 40%. Quanto mais alto a TIR, maior o retorno. Como é que eu cheguei nesse número aqui? Ó? Esse número, ó. Como é que eu calculei isso aqui? Facinho, facinho, facinho. O Excel me dá essa conta. Olha lá, ó. Existe uma fórmula. O Excel, ele salva a nossa vida. Bendito seja o ser humano que inventou o Excel. Nossa Senhora, parecido. Como outros aplicativos que a gente tem aí, né? Que o próprio Excel aqui, eu já tenho a fórmula, ó, vou apagar para você lá. A fórmula, ela já vem até quando você começa a digitar ali, ele já até aparece para você. É igual a TIR, abre parênteses, marco o meu fluxo de caixa todo completo, tá? Desde o período 0 até o 5º, e pronto. Ele calcula isso para mim sozinho. Quer ver que gracinha? Estou falando verdade, não estou mentindo não, pessoal. Olha lá que gracinha. Olha lá como é que esse ser é iluminado. Ó, igual TIR. Olha lá, já existe até a formulinha ali, ó. Ele já até aparece ali, ó. TIR, abre parêntese. Ó, ele já até me sugere valores. Eu pego aqui, ó, pum, marco tudo, fecho parêntese. Olha lá, ó, 29,83. Tá? Você pode, se quiser aqui, ó, mexer nas casas decimais, se quiser aumentar as casas decimais, se você quiser diminuir as casas decimais, colocar sem casa decimal nenhuma, um número arredondado, olha, ele arredonda para 30%.
eu sempre gosto de colocar pelo menos 2 casas decimais, né? Que na verdade não é 30%, é 29,83%. Se você quiser, pessoal, como eu gosto muito de explicar para o aluno da forma mais bem explicada possível, não é obrigatório você saber isso, mas existe simulador da calculadora HP12C. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Deixa eu ver se isso aqui é simulador. Ó, se você não tem o Excel para fazer o cálculo, quem fez a disciplina lá, matemática financeira, análise de investimento, deve ter trabalhado com essa maquininha aqui, com essa bichinha. Olha lá, os fluxos de caixa, deixa eu ver eles aqui, deixa eu fazer o cálculo aqui para você ver, ó. É quanto? 25 mil, 100 mil inicial, põe 25, 30, 50, 60, 70. 25, 30, 50, 60, 70. Eu posso calcular ela aqui, ó. Eu jogo o meu investimento inicial, 100 mil, CHS, que muda o sinal, que é para demonstrar que é uma saída de caixa. 100 mil CHS, GCF0. Ou seja, eu informei para a HP, quando eu dou a função GCF0, o azulzinho CF0, eu mostrei para ela que isso aí é o meu investimento inicial. Agora eu vou informar para ela quais são os meus fluxos de caixa. Primeiro, 25 mil, agora positivo. 25, 1, 2, 3, 25 mil. Agora eu vou digitar GCFJ. Ó, pum. Informei para ela o meu primeiro fluxo. O próximo, 30 mil. 30 mil, GCFJ. Depois é 40, 50, 60, como é que é? Não, tem aí 50, 60, 70. Vamos voltar lá. 50 mil, GCFJ, 60 mil, quarto fluxo, 60 mil GCFJ, 70 mil, o último fluxo, GCFJ, aí, ó, a TIR é isso aqui, ó, IRR, tá vendo? Tem uns numerinhos laranjadinhos na HP aqui, ó, eu digito o laranjado, F, e esse negocinho aqui, ó, onde está escrito FV, tá enlaranjado ali, ó, IRR, que vem do inglês, taxa TIR, taxa interna do retorno, do inglês é Internal Rating, não sei o que lá. Ó, 29,83. Nossa, que gracinha, professor. Exatamente, tá vendo lá, 29,83. Mas eu estou só mostrando para você, não estou falando no dia da prova, pessoal, por favor, você não precisa ficar fazendo conta lá. Estou te mostrando, tá gravado aí. Depois, eu vou ficar repetindo, depois, se você quiser, assista de novo aí, que vai ter o... Tá? Eu estou mostrando passo a passozinho lá de como você calcular isso na HP. Eu acho importante. Hoje você pode baixar HP para o seu celular, tem esse simulador aqui, ó. Você baixa um simulador para o seu celular. No momento que você tiver aí, você precisar fazer uma conta dessa, não tem Excel, você calcula no seu celular aí. Administrador de empresas, às vezes pode precisar disso em algum momento da vida. Por fim, para encerrar, a VPL. A VPL, eu vou só perder um tempinho a mais aqui, que eu vou mostrar para você, quando você faz esses cálculos, o que, na verdade, existe por trás disso. O que significa o VPL? Eu fiz o cálculo aqui, ó, deu 86.065. O que isso significa? Vamos para cá agora para você ver, ó. Significa o seguinte, ó. Se eu pegar... Deixa eu apagar isso aqui, que está à toa isso aqui, peraí. Se eu pegar o fluxo de caixa, meu, ó, 100 mil de investimento inicial e o lucro líquido de cada ano nos próximos 5 anos. Se eu pegar cada fluxo de caixa e trazer para valor presente, descontando juros, que juros? Descontando aquele juro de 7%, que é a aplicação que você vai ter. Eu pego cada fluxo de caixa, desconto os juros dele, esse aqui, por exemplo, ó, eu desconto 1 mês de juro dele, trago ele para valor presente, pego o segundo fluxo de caixa, desconto 2 meses de fluxo de caixa, 2 meses de juros, trago ele para valor presente na data zero, descontando 2 meses de juros a 7%,
Pego o fluxo do terceiro ano, desconto 3 meses de juros, trago ele para valor presente, faço isso com todos, somo, eu vou ter o meu valor presente do meu projeto. Quanto esses fluxos de caixa valem na data de hoje? Aí eu subtraio o valor do meu investimento inicial, eu tenho o meu lucro líquido, o valor presente líquido do projeto. Como é que eu faço? Se eu não tivesse nem HP, se eu não tivesse o Excel para calcular isso automático para mim, como é que eu deveria fazer isso? Ó, eu vou fazer um por um para você ver. Fazer de uma forma rápida. Eu pego um fluxo de caixa, aqui no caso, ó, R$25.000, 25 mil, e divido, eu desconto o juro deles. Eu divido por 1 mais a taxa elevado a N. N, aqui no caso, por exemplo, ó, é um ano. O que eu fiz com isso aqui? Ó? Eu descontei 1 ano de juros desse meu fluxo de caixa. Eu trouxe ele 1 mês a valor presente. Aqui, esse chapéuzinho aqui, porque aqui no Excel, ele significa elevado. Quando eu digito o circunflexo, 1 mais N, 1 mais I, elevado a N. No caso, N aqui é 1. Se eu fizer essa conta, ó, ela é igual 25 mil dividido por, abre parêntese, 1 mais a taxa, que é a taxa mínima de atratividade de 7%, que é 0,07, tem que dividir por 100, 1 mais a taxa, fecha parêntese, elevo, chapéuzinho, a 1. O que eu fiz? 25 mil dividido por 1 mais 0,07 elevado a 1. Ó, eu trouxe esses 20, o que é? Deu 23.364. O que significa? Eu peguei os 25 mil, trouxe a valor presente na data de hoje, descontando 7% de juro, e encontrei que hoje, esses 25 mil que eu vou receber daqui a 1 ano, eles valem hoje, para mim, R$23.364,49. Vou fazer isso para cada um dos próximos anos. Vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida agora. Terceiro ano é 50, quarto ano é 60, quinto ano é 70 mil. Vou fazer isso com cada um desses próximos fluxos de caixa. Do segundo ano, vou pegar e dividir por isso aqui, ó. Só que agora é elevado a 2. Opa, peraí. Fluxo de caixa 2, fluxo de caixa 3, fluxo de caixa 4. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Ó, isso aqui é dividido por elevado a 2, esse aqui é elevado a 3, esse aqui é elevado a 4, esse aqui é elevado a 5. Ó, então eu vou fazer a mesma operação. Vou pegar os 30 mil, é igual 30 mil, que está lá no segundo ano. 30 mil dividido por 1 mais 0,07. Fecha parênteses. Agora é elevado a 2, que é o fluxo do segundo ano, elevado a 2. Encontrei o quê? Os 30 mil daqui a 2 anos, que vai dar de lucro no final do segundo ano, hoje, para a nossa empresa, hoje, descontado o juro, ele vale 26.203. O do terceiro ano, 50 mil reais. 50 mil reais daqui a 3 anos. Quanto que vale hoje? É igual 50 dividido por, abre parêntese, 1 mais 0,07, fecha parêntese, elevado a 3, ó, 40.814. O que significa? Peguei o fluxo lá do terceiro ano, descontei 3 anos de juros, trouxe para valor presente, descontando a 7%, 40.814. E assim com os demais, ó, 60 mil dividido por 1 mais 0,07, agora elevado a 4, 45 mil. Por fim, o último, 70 mil, dividido por 1 mais 0,07, agora elevado a 5.
Ó, então, o que significa? Eu peguei o fluxo de caixa do primeiro ano, trouxe a valor presente, peguei o segundo ano, trouxe a valor presente, peguei no terceiro ano, trouxe a valor presente, e assim vai. E vou somar tudo. Quanto que isso aqui vai dar? Ó, 23 mil, mais 26 mil, mais 40 mil, mais 45 mil, mais 49 mil, G13, 186.065. O que isso significa? Ó, peguei todos esses fluxos de caixa dos próximos 5 anos, descontei juros de todos e trouxe tudo ao valor presente e somei o retorno da minha empresa, dessa minha empresa aí, ó, hoje é R$ 186.065. Eu investi quanto? 100 mil. Qual é o meu valor presente líquido? Exatamente, 86.065. Olha que gracinha. Nossa, professor do céu, que mágica. É legal demais, números é bonito demais. Por isso que eu fiz meus MBAs nessa área de finanças, para entender isso aqui. Então, isso significa o quê? O meu projeto é viável, porque eu vou investir 100 mil reais e o meu valor presente dos meus fluxos de caixa vão me dar 186 mil de retorno. Ou seja, mesmo que eu tire o investimento inicial de 100 mil, ainda me sobra líquido, valor presente líquido, 86 mil reais. Prova que o projeto é viável. Se desse negativo, significava que esses fluxos de caixa, todos a valor presente, seriam menor do que o investimento inicial. O valor presente líquido daria negativo. Provaria que o meu projeto não é viável, não estaria tendo retorno naquele projeto. Como é que o Excel faz isso? De uma forma fácil também. Olha lá, ó, eu mostrei para ele, eu digitei igual VPL, abri parênteses, mostrei para ele. Primeiro lugar, C11. C11 é o quê? A taxa, 2 pontos, o intervalo sem o investimento inicial, fecha parêntese, mais o investimento inicial. Como é que eu fiz isso? Ó? Vamos lá. É igual VPL, abre parêntese, ele até me mostra, ó, primeiro a taxa, depois os valores. Então, ó, primeiro a taxa. Taxa de 7%, ponto, vírgula, os fluxos de caixa a partir do primeiro ano, fluxo de caixa a partir do primeiro ano, fecha parêntese, mais o investimento inicial. R$ 86.065. Vou fazer de novo para você entender. Ó. Vou fazer de novo, devagarzinho. É igual VPL, abre parêntese, eu informo para o Excel a taxa, que é para ele descontar os fluxos, 7, ponto e vírgula, marco os fluxos de caixa a partir do primeiro ano, sem o investimento inicial, fecho parêntese, mais o investimento inicial. Ele vai calcular para mim, ó. Esse projeto está me dando um VPL de R$ 86 mil. Qual que é, então, para encerrar, a análise final que a gente faz desse projeto aqui, ó? Que aí, então, depois eu quero que você extrapole isso para o seu projeto. A análise que eu faço aqui é o seguinte, ó. O meu projeto é viável. Por quê? Eu vou ter um período de payback, é o tempo de recuperação do investimento, de 3,9 anos. Apesar de estar um pouquinho extenso, né? Porque quanto menor o período de payback, melhor. Mas 3,9, dependendo do tipo de empresa que você está abrindo, tá bom. Se isso aqui fosse uma empresa de serviço, de repente eu precisaria reavaliar melhor. Esse payback ele poderia ser um pouco menor. Mas, de um modo geral, um período de payback abaixo de 4 anos não está ruim, não. Eu vou gastar menos de 4 anos para recuperar meu investimento inicial feito. Outras coisas. Qual outra análise? Eu poderia deixar meu dinheiro aplicado lá a 7%, mas a taxa interna de retorno está me dando 29,83%.
bem acima do que o 7 da taxa mínima de atratividade. Prova que o projeto é viável. E o meu VPL deu positivo. VPL deu positivo, 86 mil, descontando os fluxos de caixa futuro, trazendo a valor presente, descontando, subtraindo o investimento inicial, vai me sobrar líquido 86 mil reais. Prova que o investimento é viável. Então, pessoal, eu queria só mostrar, já encerrei por hoje aqui, mostrar para vocês o significado de cada uma daquelas coisas, para quem já se esqueceu, porque tem grupo ainda que não me enviou essa planilha com o fluxo de caixa lá finalizado, o pessoal está fazendo aí, tem uns que já me enviou, mas de repente pode dar uma reavaliada. A gente tem aí ainda o mês todo para trabalhar agora o restante dessa planilha, para que ela apresente números finais de investimento positivos, né? Aceitáveis. Então, aí você, no seu projeto, você pode pegar o seu projeto, eu pegar um aqui, quem que já tinha me mandado, se eu não me engano, o Baby Fest, parece, não sei, que já tinha essa estimativa. Só para relembrar aqui com vocês, ó, já tinha lá uma estimativa. Aí, você vai montar esse fluxo de caixa, como eu expliquei na aula passada. A aula passada eu expliquei isso aqui, tintim por tintim, de forma que você venha aqui e analise como é que estão os números aqui de análise do seu projeto. Payback está bom? O VPL está bom? Se os números não estiverem legais, você trabalha isso aqui, ó. Porque os fluxos de caixa aqui, ó, 253, 279, 312, são os lucro líquido da planilha anterior, da sua DRE. Olha lá, o primeiro ano, o fluxo da Baby Fest aqui, ó, o fluxo de caixa dele deu um lucro líquido no primeiro ano, 253 mil, 279 no segundo, 312 no terceiro, e assim vai. Aqui, são esses números aqui, ó. Tá dando um VPL bom, tá dando uma TIR boa, tá dando um payback bom. E aí você mesmo pode ir fazendo um ajuste nas suas planilhas. De repente você percebeu que o seu custo fixo lá está muito alto, então você pode baixar seu custo fixo um pouco. Ou se não tem como mexer no seu custo fixo, então você tem que subir um pouco sua receita, para que o lucro líquido no final, aqui, ó, apresente indicadores financeiros saudáveis, que provam que seu investimento é viável. Pessoal, meu recado por hoje que eu queria... Deixa eu ver se alguém aqui está perguntando alguma dúvida. Ah, não, a Tamires, o Excel é vida, é sim. Tá bom, eu agradeço a todos. Eu vou mandar para vocês lá a videoconferência gravada. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida que tenha, eu estou à disposição. Beleza, pura? Um beijo para todos aí. Fiquem com Deus. Espero que tenha dado para você entender tudo aí. O recado de hoje era esse.